senhoras, tudo bem? Vamos seguindo aqui com mais uma aulinha de história. Para isso eu quero que vocês peguem o módulo 2, certo? Módulo 2 e abram na página 246 para vocês acompanharem comigo a minha explicação, a minha leitura, porque assim vai ficar mais fácil para você compreender. Quando eu terminar toda a minha explicação, você vai retomar aos textos explicativos trazidos no livro e fazer uma leitura, tá? Então vai facilitar o seu aprendizado, a sua fixação desse conteúdo fazendo dessa forma. Vamos lá? Vai lá, corre, pega o livro e abra na mesma página, Chevalquíria, 246 e vamos seguir junto comigo. Vamos, 2 segundinhos, bora! Todo mundo junto comigo, vamos lá? Posso começar? Então, pois bem, hoje nós vamos falar sobre a expansão do território. Chevalquíria, que território é esse? Território brasileiro, nosso país, certinho? O conteúdo de história e geografia, eles dão meio que uma misturada, tá? Mas é só ficarem atentos que vai dar certinho. Geografia nós falamos sobre a formação do povo brasileiro. Aqui nós vamos falar sobre como deu a expansão desse território. Como então que esse território cresceu de forma que ele foi sendo povoado, tá? E assim foi desenvolvendo, certinho? Então vamos lá. A expansão do território, como se deu essa expansão, Chevalquíria? Pois bem, essa expansão se deu através de várias atividades que foram praticadas naquela época. Quais foram essas atividades? Nós tivemos aí, no início, a pecuária, nós tivemos também a busca pelas drogas do sertão. Essas drogas do sertão não são drogas ilícitas, aquelas drogas, né, que fazem mal à saúde, que não podem não. São as drogas do sertão, fala aqui no nosso livro, são os produtos silvestres que naquela época tinham grande valor comercial, que eram, por exemplo, o cacau e a castanha do Pará, tá bom? Então, pecuária, a busca pelas drogas do sertão. Mas teve uma atividade que estimulou, que impulsionou de forma mais intensa a expansão do nosso território brasileiro. Qual foi essa atividade então, Chevalquíria? Foi a atividade chamada mineração. Então, foi a mineração a responsável que mais estimulou então a expansão do nosso território. Quando foi isso? Mais ou menos no final do século XVII, que os bandeirantes passaram a organizar então expedições à procura de minerais preciosos. E aí nessa época eles descobriram jazidas de ouro no atual estado de Minas Gerais. E aí essa descoberta atraiu o que então? Milhares de pessoas, fazendo com então que o nosso território se expandisse. Por quê? Porque essas pessoas vieram para essa região onde eles encontraram as jazidas de ouro, com que desejo? Claro, de enriquecer, de ter melhores condições de vida, né? Com sonhos de vida melhor, certinho? Então, com essas descobertas de jazidas de ouro pelos bandeirantes, nós vamos então para a Corrida do Ouro. O que foi essa Corrida do Ouro? Por que ficou conhecido esse momento como Corrida do Ouro? Então a Corrida do Ouro foi devido, né, às descobertas das jazidas de ouro, que aconteceu o quê? Uma grande migração. Migração foi quando as pessoas saíram da faixa litorânea, né? Porque o nosso processo de colonização, ele se deu, né? O início dele foi justamente então nas regiões litorâneas. O que são as regiões litorâneas? São as partes em que o território brasileiro, né, é banhado pelo Oceano Atlântico. Isso você pode observar na página 246. Então as pessoas que moravam, que exploravam o Brasil apenas nessa faixa litorânea, começaram então a migrar para o interior. Então migrar é quando dentro do mesmo território, mas muda o que? De região. Então essas pessoas que saíram aqui da faixa litorânea e começaram a adentrar para o interior do nosso território, começaram então a migrar. E essa migração foi intensa, justamente por causa das descobertas das jazidas de ouro. Então,
aonde havia as regiões que haviam minas, havia então essa migração para as regiões das minas. E foi justamente essa migração intensa, tá? Que nós chamamos, por causa disso, nós chamamos da corrida do ouro, ou seja, porque as pessoas estavam indo atrás do ouro, certo? Então, por isso ficou conhecida como a corrida do ouro. No início, as pessoas que foram para essa região, no caso essa região das minas, elas se reuniam, ou seja, elas moravam em arraiais, tá? Então era um lugar onde elas se acampavam ali, onde elas escolhiam para morar, para se reunir ali, então chamava-se arraiais. Só que elas não tinham boas condições de moradias nesses arraiais, havia também falta de alimento. Por que, tia Valquíria, tudo isso acontecia? Principalmente a questão dos alimentos. Por quê? Porque naquela região ali das minas, as pessoas que estavam ali, as pessoas que moravam ou que trabalhavam naquela região ali, elas não se dedicavam às lavouras. Poucas pessoas faziam esse trabalho. E aí tinha várias pessoas, muitas pessoas, milhares de pessoas que moravam naquela região. O pouco que poucas produziam ali não era suficiente, tá? Então por isso havia então a falta de alimento nessas regiões, devido a poucas pessoas que se dedicavam então à cultura, né, das lavouras. Então a maioria dos alimentos que essas pessoas que moravam nessas regiões precisavam vinha de outro lugar, tá? Vinham de outros lugares, e isso fazia com que os preços então dessas mercadorias necessárias fossem muito altos, tá? Eram muito caros, chegando a ser abusivos. Mas aí, tia Valquíria, essas minas, afinal de contas, essa região, existiam pessoas, elas precisavam ser abastecidas com os produtos, né, do que eles tinham necessidade. Então, todos os produtos que eles tinham necessidade, nós vamos entrar aqui agora sobre abastecimento das minas. Então, como era feito esse abastecimento das minas, né? Então, porque tinha que acontecer de alguma forma, essas pessoas que estavam ali precisavam de diversos produtos, precisavam se alimentar. Então, como era feito esse abastecimento, tia Valquíria? Esses abastecimentos eram feitos através dos tropeiros. Quem eram os tropeiros, tia Valquíria? Na página 247, nós temos uma imagem aqui nos ilustrando um tropeiro. Esses tropeiros eram os comerciantes, tá, daquela época. E como que eles faziam, então, para abastecer, então, a região das minas ali? Eles faziam o seguinte, eles transportavam as mercadorias no lombo de mulas, certo? Então, era o transporte daquela época. E essas mercadorias vinham de outras regiões, tá, da colônia. Não era só alimentos, não. Eles precisavam também de ferramentas, de roupas, produtos de higiene, né? Diversos produtos que eles precisavam, tudo vinham então a partir aí da entrega desse abastecimento através dos tropeiros, que eram os comerciantes na época. E com esse percurso que os tropeiros faziam, né, de estar levando de uma região os produtos de outras regiões da colônia até então as regiões das minas, o que foi feito? Eles abriram então o que? Caminhos, criando contato entre essas regiões da colônia com as minas. E ao longo desse caminho, então, foi fazendo o quê? O que foi acontecendo? Foi formando, então, caminhos, né, aonde levou a formação de núcleos populacionais, que posteriormente, ou seja, um pouco depois, né, anos depois, se transformaram em cidades. Então, acaba que todo esse trabalho que os tropeiros faziam para abastecer, então, as minas, levou-se, então, a núcleos populacionais menores, né, povoados, vilas, que depois se tornaram o quê? Cidades. Então, sendo assim, vamos falar agora sobre a formação de núcleos urbanos. Pois bem, lembram dos arraiais que eu falei com vocês? Que as pessoas, quando começou a corrida do ouro, ou seja, que os bandeirantes descobriram as jazidas de ouro, e as pessoas começaram a
fazer uma migração intensa para as regiões das minas, pessoas que foram para aquelas regiões, então, formaram os lugares chamados arraiais. Então, são esses arraiais que vão dar agora, então, a nossa formação dos núcleos urbanos. Ou seja, esses grupos de pessoas que moravam nesses arraiais foram crescendo, tá? E esses arraiais, então, nas regiões das minas, que foram dando origem, então, às vilas e depois, posteriormente, às cidades. Então, começou a formar ali, então, nesse lugar, já que agora temos núcleo urbano, temos cidades, então nós temos agora sociedade. E como era a formação dessa sociedade? Essa sociedade, ela era formada por dois tipos de grupos. Vamos falar do primeiro, então. O primeiro grupo era uma sociedade, claro, marcada desde o início por uma grande desigualdade social, tá? Então, o primeiro grupo era das pessoas que tinham diferentes profissões, certo? Os grupos sociais eram bem diversificados. A maior parte da população era formada, então, por africanos e afrodescendentes escravizados, certo? Que essas pessoas realizavam a maioria dos trabalhos, como a extração de minérios, serviços domésticos, tá bom? Então, o primeiro grupo eram dos afrodescendentes, africanos e afrodescendentes escravizados, que eram eles que faziam aí a maior parte. E o outro grupo era o grupo formado por funcionários públicos, comerciantes, outros trabalhadores como alfaiates, sapateiros e pedreiros. Então, como eu disse lá no início, era uma sociedade marcada desde o início por uma grande desigualdade social, né? Onde nós tínhamos aí diversas profissões, mas que ela basicamente, então, se dividia em dois grupos, né? O grupo que era composto pelos africanos e afrodescendentes escravizados, que faziam a maior parte dos trabalhos, né, na mineração, como os trabalhos domésticos, e por esse outro grupo, certo? Que eram os trabalhadores livres, que era formado então por funcionários públicos, comerciantes e outras profissões, outros trabalhadores como alfaiates, sapateiros e pedreiros. Mas nessa sociedade toda, né, tinha as pessoas que mais tinham poder nessa época, claro, como sempre tem. E quem eram essas pessoas? Eram os donos das minas e os funcionários do governo que tinham um cargo mais elevado. Então eram essas pessoas que tinham um poder maior nessa época. Então, finalizando aí a formação dos núcleos urbanos, como se deu, né, toda essa formação, como se iniciou então as cidades nessa época. Nós temos aqui também a transferência da capital, também está na página 248. Nós sabemos, no outro módulo, no primeiro módulo, nós vimos então aí quando foi instaurado o governo geral, que a coroa portuguesa então nomeou aí Tomé de Souza, né, para a construção então de Salvador, que era a capital. Então essa capital de Salvador vai ser transferida agora para Rio de Janeiro. Em 1763 eles tomaram, a coroa portuguesa tomou essa decisão, visando o quê? Que ela sendo, né, transferida para o Rio de Janeiro, então, a coroa portuguesa poderia então exercer um poder, um controle maior sobre o embarque e a cobrança de impostos e também sobre o ouro, impostos sobre o ouro. Então assim ela podia controlar de forma mais eficaz, aí estando então a capital localizada no Rio de Janeiro, certinho? Bom, galerinha, depois das explicações, eu quero que vocês realizem então a página 249, que são as atividades. A número 1 é complete, as palavrinhas estão lá dentro do quadro, é muito fácil, com certeza. Mas, para você saber o sentido correto de cada frase, é necessário fazer a leitura dos textos. Todas as respostas estão dentro do nosso texto aqui que nós trabalhamos, tá? Durante toda a explicação, toda a aula que a tia Valquíria acabou de explicar para vocês. Então, ó, desde a página 246 até aí a página 248, que são os textos explicativos.
leiam com atenção, procure, tá? Façam com capricho, com dedicação, que vai ficar certíssima a tarefinha de vocês, assim, com letra linda, maravilhosa, que quando a tia Valquíria olhar, vai sair assim, ó, corações estrela, porque muito em breve a gente vai estar juntinhos de novo e eu vou olhar o livrinho de vocês. Então, eu quero capricho e organização, certinho? Na número 2, nós temos aí uma imagem. Está pedindo para você observar essa imagem e fazer um texto, tá? Falando sobre a imagem. Você vai escrever um texto sobre ela, ou seja, você vai descrever com palavras o que você vê. Para isso, então, é necessário que se faça a leitura de imagem, certinho? Então, você vai observar aqui o que você vê nessa imagem. Será que você vê aí um lugar onde está acontecendo a mineração? Ou será que você vê aí os tropeiros com as suas mulas? O que os tropeiros faziam? Será que aí tem uma estrada de chão? Será que aí tem um rio? Será que aí tem uma mata densa? O que essas pessoas estão fazendo aí? Elas estão indo aonde? Qual foi a contribuição desses tropeiros para a formação, então, aí dos núcleos urbanos, para o abastecimento das minas? Volta lá no texto, interprete essa imagem e escreva um texto sobre ela. Leiam também a legenda da imagem. É muito importante. A legenda faz com que você identifique sobre o que ela quer retratar, qual a mensagem que ela quer te passar. Certinho? Muito bem. Espero que vocês tenham compreendido, então, a nossa aulinha de história de hoje, tá? Por hoje é só sobre esse tema, expansão do território. Qualquer dúvida, enviem para o meu WhatsApp, que eu estou à disposição de vocês das 7 até as 11 e das 13 horas até as 17 horas. Tá bom? Beijo, fiquem com Deus, até a próxima aula.